Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Tem o facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio, o canal do blog que é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 29 de janeiro de 2026, quinta-feira, na terceira semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos do 18 a 19 e 24 a 29. Depois que Num falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas com isto te parecia pouco, Senhor. Ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante. Porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo. E tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa, e faze como disseste. Então teu nome será exaltado para sempre, e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo: Eu te construirei uma casa. Por isso teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Pois que fizeste esta bela promessa ao teu servo, abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 131 na Bíblia Vulgata, ou 132 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 3 ao 5, 11, 12, 13 ao 14. Refrão retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 32b. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quantos vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu povo ao poderoso de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi o juramento, uma promessa que jamais renegará: um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Se teus olhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer,
Os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Agora o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Primeiro, a aclamação e, em seguida, a proclamação. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes também vós sereis medidos e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à revista Igreja em Oração, com sua explicação do texto bíblico. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Marcos capítulo 4, versículo 21. A vocação de todo discípulo missionário é a de ser luz, ser lâmpada para os demais. Quanto mais irradiamos Jesus através do nosso testemunho, mais Deus nos transformará em luz para o irradiarmos ainda mais. A vocação do batizado é a de uma vida em plenitude e de uma alegria completa, conforme João capítulo 15, versículo 11. Nossa tendência muitas vezes é a de dizermos, como Davi: quem sou eu, Senhor, para que me tenhas conduzido até aqui? Conforme o livro de Samuel, segundo livro, capítulo 7, versículo 18. Mas Deus não tem interesse nesta falsa humildade. Falsa por provir do desejo de não se comprometer com Ele. Deus quer que vivamos das suas promessas e é por isso que Ele sempre abençoará a casa de cada um de nós, seus servos, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 29, e nos dará muito mais do que ousamos pedir ou imaginar, conforme a epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aqui no livro Palavra e Vida também temos uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Eis 4 pequenas parábolas de Jesus. A primeira nos lembra a responsabilidade de sermos luz de perdão e amor em meio às trevas do ódio. A segunda, que nossas ações sejam transparentes, sem corrupção. A terceira, que evitemos julgar os outros pelas aparências e de sermos cegos para com nossos defeitos, dos quais Deus nos pedirá contas um dia. E a última fala da importância de disponibilizarmos os dons que recebemos de Deus em favor dos irmãos, seja na família, seja na comunidade. Quanta matéria para fazermos
um sincero exame de consciência. Olha, o evangelho curto, mas com pequenas parábolas que servem para a nossa reflexão. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação. A palavra de Deus é como a luz de uma lâmpada, não deve ficar escondida ou guardada na intimidade do coração. A palavra merece ser conhecida, amada e difundida sem medo ou mesquinhez. São Paulo pedia a oração para que ele pudesse anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, conforme a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. À medida que nos deixarmos envolver pela palavra de Deus, nos tornamos mais ricos, fortalecidos na caminhada espiritual, povo de Deus. Deus nos supera em generosidade. Jesus dizia: deem e lhes será dado. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da veste de vocês, conforme Lucas capítulo 6, versículo 38. Nossa vida cotidiana deve ser testemunho do que pregamos aos outros. Sejamos ouvintes entusiastas e praticantes da palavra de Deus e a divulguemos em toda parte com nossos recursos à disposição. Agora vamos aos santos do dia, porque eles fizeram o que Deus mandou. Santo do dia 29 de janeiro, São Valério de Treveri, bispo. Morreu mais ou menos no ano 320. Segundo bispo de Treveris, na Alemanha, né? Pode ser Treveri ou Treveris. E de acordo com o site Templário de Maria, as homenagens da igreja estão voltadas para dois santos com o mesmo nome em 29 de janeiro. Valério e ambos bispos, hein? Mas viveram em séculos bem distantes. O primeiro a ser canonizado foi o da Diocese de Treveri. O segundo foi de Ravenna. Então, são dois santos com o mesmo nome. É algo complicado, mas, né, de acordo com esse site, as homenagens estão voltadas para dois santos com o mesmo nome, Valério. E ambos são bispos, mas viveram em séculos bem distantes um do outro. É uma situação que eu vou tentar explicar aqui de acordo com esse site. O primeiro a ser canonizado foi o da Diocese de Treveri. O segundo foi o de Ravenna. Valério foi o bispo de Treveri, na Alemanha, e prestou um relevante serviço de evangelização para a igreja de Roma, primeiro auxiliando Eucário, primeiro bispo desta diocese, e depois colaborando com Materno, seu contemporâneo. Nos registros da igreja constam que Valério converteu multidões de pagãos e operou milagres singelos e expressivos. Talvez o mais significativo tenha sido quando Valério trouxe de volta à vida do companheiro materno, com o simples toque do seu bastão episcopal. Depois o outro companheiro de missão, que já havia falecido, Eucário, o teria avisado em sonho que no dia 29 de janeiro ele seria recebido no reino de Deus. Valério morreu neste dia de um ano ignorado, no início do século IV. O culto ao santo se intensificou com a construção de muitas igrejas dedicadas a ele, principalmente entre os povos de língua germânica. Muitas cidades o elegeram como seu padroeiro. As suas relíquias, conservadas numa urna de prata, se encontram na Basílica de São Matias, na cidade de Treveri, atualmente chamada de Triers, na Alemanha. A festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Agora, São Valério de Ravenna. São dois santos, né? São Valério agora de Ravenna, bispo, morreu em 810. De acordo com o site Templário de Maria, este Valério
Ele nasceu em 15 de março de 810. Então é diferente, a data é diferente do outro, bem diferente. E foi bispo de Ravenna, em Roma, na Itália. Ele passou a ser comemorado no dia 29 de janeiro por ser confundido com o outro, Valério, que faleceu nesse dia. O erro partiu de um copista do Vaticano em 1286 que acreditou se tratasse de um santo só. Excluiu a festa de março e manteve no calendário da igreja a data da comemoração mais antiga. E assim ficou Valério de Ravenna, também ficou, né, essa comemoração para os dois Valérios aí, numa mesma data. Valério de Ravenna sofreu fortes perseguições políticas dentro do próprio clero, hein? Ninguém está, né, livre de não sofrer perseguições, olha, dentro do próprio clero. Mas o pior foi que, para agradar o imperador Carlos Magno, que não simpatizava com ele, o bispo foi vítima de uma sórdida intriga política. Fontes históricas da Santa Sé comprovam que o arcebispo de Ravenna foi um pastor zeloso, batalhador pela causa do bem da doutrina cristã, especialmente na luta contra a heresia ariana. Valério administrou a diocese de Ravenna entre 788 e 810. O arcebispo Simeão trasladou suas relíquias para a catedral em 1222, concedendo uma indulgência especial à Basílica de Santo Apolinário por reverências ao bem-aventurado Valério. Santo do dia 29 de janeiro, Santo Afraates, eremita. Morreu mais ou menos no ano 378, nascido próximo a Nínive, no atual Iraque, converteu-se ao cristianismo e passou a viver como anacoreta em Edessa, na Síria. Anacoreta é uma espécie de monge. São Sulpício Severo é santo do dia 29 de janeiro. Foi bispo e morreu em 591. São Gregório de Tours elogiou sua sabedoria, zelo pastoral e empenho em restaurar a observância religiosa na diocese de Bourges, na França. Santo do dia 29 de janeiro é São Gildas, o sábio, abade, morreu em 570. Escreveu sobre a destruição da Bretanha, lamentando as calamidades do seu povo e increpando o desatino dos príncipes e do clero. Segundo a tradição, fundou um mosteiro em Ruiz, na costa da Bretanha francesa, onde morreu. Bem-aventurada do dia 29 de janeiro é a beata Vilhana de Botes, mãe de família, morreu em 1361. Abandonando a vida frívola que levara na Florença, Itália, fez-se terciária dominicana. Destacou-se pela assídua meditação sobre Cristo crucificado, austeridade de vida e caridade para com os pobres. Bem-aventurado do dia 29 de janeiro é o beato Bronislau Markiewicz. Foi presbítero, hein? Na Igreja Católica, é padre ou sacerdote. Morreu em 1912. Esse padre salesiano foi fundador da congregação de São Miguel Arcanjo. Morreu em Mies Pistow, na Polônia. A pronúncia eu não sei se é essa, hein? Bem-aventurada do dia 29 de janeiro é a beata Boleslava Maria Lamente. Foi virgem, morreu em 1946. Foi fundadora da Congregação das Irmãs Missionárias da Sagrada Família, num difícil período de instabilidade política. Beata Boleslava Maria Lamente, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Nosso Deus é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, mesmo que seja um não. Até nosso pai terreno, nossa mãe terrena, nos dá um não. Então acate, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo que é melhor para nós. Acesse Paulo Roberto Maciel,
YouTube, Instagram, Facebook e blog. Que Deus abençoe a todos vocês.